Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura, nós vimos a conversão do etíope, ministro da rainha Candace, na Etiópia. O etíope, um homem de uma outra cultura, de um outro povo, certamente adorava outros deuses, que foi atraído pelo Pai para conhecer Jesus. Nós entendemos então que só atraídos pelo Pai nós conhecemos Jesus. E por que Deus nos atrai a Jesus? Porque Jesus, ele é a revelação do Pai. Então a forma que o Pai tem de se revelar, de se mostrar, é através do Filho. Como se o Pai dissesse: você quer me conhecer? Olha para o meu Filho. Você quer me amar? Ame o meu Filho. Se você quer saber qual é a minha vontade, escute a voz do meu Filho. Então, nós só podemos encontrar Jesus se formos atraídos pelo Pai. E aí se cumpre a profecia do profeta Isaías, no capítulo 54, 13: todos serão discípulos de Deus, independente da cultura, independente da religião. É preciso ser atraído por Deus para entrar e se configurar a Jesus Cristo. A partir dessa profecia, Jesus afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então, fica a pergunta: como é que Deus nos atrai? Como é que Deus te atraiu? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um amigo, ele era homossexual, e ele lutava constantemente contra essa tendência, a tendência à prática homossexual. Um belo dia ele resolveu ceder, arrumou um namorado lá na paróquia, um coroinha, e o padre falou para ele: olha, tem problema não, o que importa é que vocês se amem. E outras pessoas também disseram que não tinha problema, deveria estar resolvido, amém? O padre disse para ele que não tem problema. Eu nem era padre, eu era um garoto, nós éramos amigos, e ele me procurou para dizer: eu não estou em paz. Mesmo que o padre tenha dito, mesmo que as pessoas tenham dito, tem uma coisa dentro de mim que me incomoda, tem uma voz que me persegue, eu não estou em paz com essa escolha que eu fiz na minha vida. Deus nos atrai através da consciência. Porque a verdade e a mentira não podem coabitar no mesmo espaço. A verdade que estava dentro dele, na consciência dele, dizia: você está errado. Mas ele insistiu. Quando eu entrei para a Canção Nova, pouco tempo antes ele me procurou para dizer que tinha adquirido AIDS. As consequências de não ouvir a Deus. Outro amigo meu se converteu, começou a comungar, começou a frequentar a igreja, e ele era empresário, tinha uma empresa, sonegava impostos, e aí uma voz dentro dele dizia: está errado. E ele
Não conseguia conduzir os negócios dele, ao mesmo tempo ouvindo aquela voz que direcionava ele para o que é certo, para o que é a verdade. Deus nos atrai pela consciência. O homem tem duas consciências, vamos entender isso. A consciência psicológica, que é a consciência de si mesmo. Dom Estevão Bittencourt nos ensina que é a presença do sujeito a si mesmo, é a consciência de que eu existo, dos meus atos, dos meus sentimentos, a consciência de que eu tenho raiva, de que eu tenho ódio, de que eu amo, a consciência, tanto que a pessoa, quando ela fica cega de raiva, ela diz assim, eu saí de mim, não é? Perdeu a consciência de si mesmo, é a consciência psicológica de que eu existo, eu estou aqui, eu sinto dor, eu sinto frio, calor. E tem a consciência moral, que é o juízo prático, no qual o sujeito pode distinguir o bem e o mal. É a capacidade de distinguir o que é bom e o que é mal nos nossos atos e nos atos do outro. Isso nós chamamos de consciência moral. No entanto, para aqueles que não são batizados no Espírito Santo, para aqueles que não encontraram com Deus, para eles a consciência moral pode ser relativa. O que é bom para mim não é bem para você, o que é mal para mim não é mal para você. É uma coisa relativa. Mas para nós, que encontramos a voz do Pai dentro de nós, a verdade, o bem e o mal, o conceito de bem e o mal são bem objetivos. O concílio, a Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, no número 16, diz assim, que na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Veja, na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. E essa lei, segundo aqui o documento, diz assim, chamando-o sempre a amar e a praticar o bem e evitar o mal, no momento oportuno, a voz dessa lei lhe faz ressoar no ouvido do coração. Faz isso, evita aquilo. Então, essa lei chama, essa lei fala, essa lei sussurra no ouvido. Então, essa lei não é simplesmente letras. É uma pessoa. É uma pessoa, é um ser que está onde, diz o documento, na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Uma pessoa que está dentro de nós. E o documento diz ainda no número 16, que a consciência é um lugar. A consciência é um núcleo secretíssimo, o sacrário do homem, onde ele está a sós com Deus e onde ressoa a voz de Deus. Portanto, Deus nos atrai ao Filho a partir da nossa consciência. Por mais que todas as pessoas digam. Esses dias eu atendi uma jovem que estava numa relação errada também, e aí todo mundo disse para ela que não tem problema. E ela veio até mim para dizer, padre, eu não consigo, e eu louvei a Deus porque eu falei, você está ouvindo Deus? Mas a consciência, esse lugar onde Deus habita, precisa ser iluminado pelo Espírito Santo, para que nós não relativizemos o que é bem e o que é mal. Portanto, Deus se revela a partir do Filho. O Filho que é o doador de toda a vida, que se manifesta no pão eucarístico. As pessoas estão aí traçando com inteligência artificial o rosto de Jesus. Querem saber como era o rosto de Jesus há 2.000 anos atrás. De que isso interessa? Se quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena não reconheceu o rosto de Jesus. Os apóstolos não reconheceram o rosto de Jesus. Você quer reconhecer o rosto de Jesus? Vá a uma Santa Missa e o padre vai erguer o Cristo ressuscitado diante de nós. E ali está o rosto de Jesus, o pão da vida, que ao entrar dentro de nós, quando nós fazemos comunhão espiritual com Ele, Ele precisa nos direcionar para o caminho do bem, da vida e do amor. Se não for assim,
nós não temos fé, não acreditamos. Ele é o alimento essencial para a nossa ressurreição. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.